Uma casa de apostas feita por paranaenses para paranaenses. A Bplay Paraná chegou para te entregar as melhores odds, os melhores mercados e, óbvio, muito Atlético Paranaense. Espero você lá pra gente poder se divertir junto. Salve, rapaziada, tudo certo com vocês? Como vocês estão? Começando o dia já com um assunto polêmico, né? Que é essa questão abordada pelo técnico Maurício Barbieri na coletiva em relação a torcida esqueceu o que foi 2024 ou não esqueceu do que foi 2024, né? Eu acho que no final das contas, esse papo de esquecer do que foi 2024 não deve acontecer. Mas responsabilizar as pessoas certas por 2024. 2024 tem muita gente que errou pro Atlético chegar nessa condição. Gente que continua ocupando uma posição importante no clube. Não no departamento de futebol, mas continua no clube. Eu ainda não entendo como o Márcio Lara não é o principal responsabilizado por tudo que a gente está vivendo. E outros jogadores, que como o próprio Barbieri falaram, rebaixaram o clube e meteram o pé correndo. Esses caras, quando o Atlético voltar para a primeira divisão e quando a gente receber Canóbio, porra, Eric, na Arena da Baixada, esses caras merecem, o Léo Godoy, que ainda pertence ao clube, mas não quis ficar, ficou com medo. Maestriani. Esses caras merecem vaias homéricas. Então a gente precisa apontar o dedo para quem realmente rebaixou o Atlético. E quando o Barbieri ele fala que não foi esse grupo atual que rebaixou o Atlético, ele tá certíssimo. Quando o Barbieri fala que não foi o elenco de 2025 que botou o Atlético nessa condição, ele tá certíssimo. É o elenco de 2025 que tá tentando tirar o Atlético dessa situação. E a gente só montou esse elenco com as limitações que tem, porque foi um elenco rebaixado e que fez o Atlético perder mais de 50% das receitas de uma temporada. Aí a gente vai lá bater na porta do Cruzeiro, na Toca da Raposa, reclamar porque o Matheus Gamarra não conseguiu dar um chutão contra o Bahia? Não vai, né? Aí jura que o Léo Pelé tem que ouvir? A gente vai lá no CT do Bahia reclamar que o Eric não conseguiu tirar uma bola contra o Bragantino? Aí será que é o Falcão que tem que ouvir? Será que é o Luiz Fernando que tem que ouvir? O Velasco, o Zapelli que optou ficar? O Esquivel que optou dentro de uma circunstância ficar? Os jogadores que ficaram no Atlético para essa temporada, eu não acho que eles precisam ser romantizados e postos num estandarte de heróis. Eles não são heróis. Mas eles aceitaram o desafio muito complicado de botar o Atlético de novo na primeira divisão. E acho que eles precisam da companhia da torcida. O que a gente tá fazendo aqui é um papel que o clube deveria estar fazendo, tá? E assim, com todo respeito, o Atlético faz muito mal esse papel. Que é mostrar pro torcedor o quão importante ele é. O Atlético, ele mais afasta seu torcedor do que aproxima seu torcedor. O torcedor do Atlético, ele tá tão distante do clube também, se duvidar, mais pelo resultado da relação que a diretoria construiu com esse grupo do que propriamente dito em relação ao resultado dentro de campo. Lembrando, essa temporada mesmo o torcedor do Atlético viu o presidente mandar o dedo do meio pra torcida. Só que o que a gente tá pedindo aqui é pro torcedor do Atlético ignorar a maneira como o clube o trata e optar por apostar em algo que é, vamos subir o Atlético. O torcedor, ele precisa ignorar os maus tratos que ele sofre, principalmente pela diretoria, para subir o Atlético. Porque eu volto a dizer, isso porque a gente tá falando de públicos bem menores do que a gente teve na temporada passada. Com 25, 30, 35 mil, o Atlético é um time imbatível na Série B. O Atlético é um time imbatível na Série B. Então começa com o Maurício Barbieri um movimento que deveria partir institucionalmente do Clube Atlético Paranaense, da gente mostrar que o Atlético ele é uma equipe que ela é a melhor equipe da competição. Mas com a torcida do lado fica quase imbatível. O torcedor precisa estar na Arena da Baixada não para demonstrar insatisfação. Todo mundo sabe que o torcedor do Atlético está insatisfeito. Mas pelo menos durante os 90 minutos, esse time precisa que o torcedor jogue junto. Zapelli, Velasco, Luiz Fernando, Isaac, Renan Peixoto,
Allan Kardec, Tevez, Patrick, Filipinho, Falcão, Raul, Esquivel, Léo, Abraão, Micael, todos são melhores com a torcida do lado. Ignora quem não entende que a torcida é um fator técnico, é muito. Ignora-se quem não acredita que a torcida é um fator técnico e dos mais relevantes. E dos mais relevantes. O Clube Atlético Paranaense, ele tem uma torcida que, cara, vou ser bem sincero com vocês, é única no futebol brasileiro. Parece que o torcedor do Atlético, ele vê um cenário que o clube não consegue reconhecer a importância. Então, desculpa. Da mesma maneira que eu ignorei as promessas de Glombe, da mesma maneira que eu ignorei as promessas de Márcio Lara, e assim, com todo respeito, acho que o torcedor tinha que ignorar também. É muito duro falar isso, mas o torcedor tem que ignorar a maneira como ele é tratado pelo clube e comprar um barulho pelo Atlético. Porque a gente fala que não é sobre os jogadores dessa atual temporada, e realmente não é. É sobre uma instituição que tem milhões de torcedores apaixonados que está precisando se reconstruir por erros institucionais, erros diretivos gigantes. O torcedor, ele vai escolher comprar esse barulho? Eu adoraria. Eu adoraria. E assim, eu me boto no meu lugar de fala que moro longe, não tô presente na Arena da Baixada, eu entendo tudo isso. Eu entendo que essa rotina, ela é muito diferente para quem tá ali frequentando o clube. Mas eu, graças a Deus, consegui construir fontes importantes que eu falo. E assim, todo mundo sabe que o Atlético é um time muito mais forte que a sua torcida. E não é só sobre o Atlético ser o time mais forte mentalmente, mais confiante, mais disposto. É dos adversários se sentirem completamente aterrorizados de jogar na Arena da Baixada. Não se compara com nenhum outro fator casa da Série B o território hostil que a Arena da Baixada pode vir a ser. Não se compara com nenhum outro estádio da Série B o território de deixar completamente desconfortável qualquer time que vier jogar contra o Atlético. Seja na Série B, seja na Copa do Brasil. A gente até brinca, né? Onde o Atlético pode chegar na Copa do Brasil. E acho que essa fala, ela é muito também sobre esse fator casa desequilibrante e transformar num pequeno inferninho. O caldeirão do diabo precisa ser pro adversário, não pro Atlético. E assim, eu entendo todo o ponto de revolta que o torcedor do Atlético tá sentindo agora. Só que prolongar esse cenário de revolta, ao invés de prolongar um cenário de apoio, só vai trazer dificuldade pro Clube Atlético Paranaense. Então, assim, eu tô rezando pra que a gente vença o Novo Horizontino, pra que crie um cenário da gente ter um torcedor mais motivado pra estar do lado dessa equipe. Logo depois, assim, a impressão que eu tenho é que esse time tá implorando pela presença do torcedor. Esses caras que estão trabalhando firme dia a dia estão implorando pela presença do torcedor. Logo depois do confronto contra o Paysandu, você teve o Renan Peixoto convocando a torcida. O Barbieri mais de uma vez já convocou a torcida. Outros jogadores já convocaram o torcedor. E assim, não que quem está lá não tenha valor. Mas eles sabem que, volto a dizer, com 20, 25, 30 mil pessoas, o valor também é potencializado da presença da torcida ali. Não é só sobre, não é apenas sobre uma torcida que faz a diferença. É sobre uma instituição que começa a jogar junto. Quando você tem comissão técnica trabalhadora, grupo trabalhador, diretoria, aparentemente tentando acertar, e torcida juntos, essa sinergia de todo mundo, porra, lutando em prol do Atlético, o grupo sabe que faz a diferença e você também sabe que faz a diferença. É um vídeo de convocação. Vamos dar uma colher de chá pra esse grupo. Acho que esse grupo merece essa colher de chá. Valeu, pessoal. Estamos juntos. É nóis.